ontem o Cruzeiro se classificou. Aliás, anteontem, né? E tem um atacante que tá de saída da Toca da Raposa, não é isso, Pansi? Bom dia. Bom dia pra você, Nath, pra quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. Excelente quinta-feira pra todo mundo. O atacante Chico da Costa pode deixar o Cruzeiro no meio do ano. O atleta recebeu recentemente uma sondagem do Remo, time da Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Remo foi o último jogo que o Chico da Costa participou. Entrou naquela partida, não marcou gols, são 13 jogos na temporada, não marcou nenhum gol e tem uma assistência no Campeonato Brasileiro. Chico da Costa que realmente não virou, que não emplacou, então deve deixar o Cruzeiro. Essa é a tendência no Campeonato Brasileiro, fez apenas 6 partidas. Sobre Kaique, a intenção do atleta é renovar o contrato com o Cruzeiro. Contrato esse que se encerra no fim de 2027. O Cruzeiro também tem interesse em renovar o contrato com o jogador. O que acontece é que equipes do futebol brasileiro e equipes de fora estão monitorando o jogador. O GE.com deu que o Flamengo quer contratar o Kaique para a próxima temporada. Sabemos que o Betis fez sondagem recentemente, Betis da Espanha, o Krasnodar da Rússia, mas não avançou. Vamos esperar, certo é que o Kaique tá bem valorizado com os bons jogos na equipe do Cruzeiro. O Clube Celeste que já vendeu o Cauã Prates pro Borussia Dortmund em agosto. Ele viaja pra Alemanha e o Cruzeiro hoje, já pensando no duelo contra o Palmeiras, preparação na Toca da Raposa, partida sábado às 9 horas da noite, a Arena do Palmeiras, duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quero sua opinião sincera. Você, Arthur Jorge, você é técnico do Cruzeiro hoje. Sim. Quem você escala como seu titular nesse momento? Neiser ou Caio Jorge? Na verdade, como sou então técnico, né, preciso falar dessa forma. Né? Na verdade, claro que Caio Jorge é o titular absoluto, sem dúvida nenhuma. Não? O Neiser precisa ainda melhorar o chute para gol, a definição precisa melhorar. Chute. Sim, somente isso. Mas Caio Jorge, sem dúvida nenhuma, é o titular absoluto. O Caio Jorge ele ainda tem, de fato, uma técnica mais apurada do que o Neiser Villarreal, só que hoje a vantagem do Neiser é o físico. O Caio Jorge ele vem convivendo com problemas físicos, até essa questão do pubis, ele já falou sobre isso, mas hoje o Neiser, quando ele entra, ele consegue desempenhar fisicamente melhor do que o Caio Jorge, mas ainda essa parte técnica, principalmente a parte de tomada de decisão, é o que mais falta pro Neiser hoje. Se ele tivesse pronto nesse aspecto, aí tava voando, nem no Cruzeiro tava. Você ofereceu pra fazer uma massagenzinha lá no Caio Jorge? Cara, eu não sei muito fazer massagem, então eu deixo pra você. Eu não sei nem onde fica o pubis. Eu não vou não, ele quer saber não. Pior que eu acho que é verdade. Não sei não, tá? Eu sei onde fica o pub. Mas é isso, cara, assim, hoje eu acho que o torcedor do Cruzeiro pensa nisso, Neiser ou Caio Jorge, porque os dois têm aspectos positivos e aspectos negativos igualmente. O que é bom no Neiser hoje é o físico e o que falta pro Caio Jorge é justamente isso, só que o Caio Jorge tem a técnica, a frieza de um atacante, que é o que hoje falta pro Neiser Villarreal. E daqui a pouco também já tem janela de transferências e a gente precisa trazer uma informação importante acerca do Kaique. Vem sido muito comentado aí nesses últimos meses sobre uma possível saída do Kaique do Cruzeiro, ele que esteve muito perto de fechar com o Como da Itália, nos momentos finais ali da negociação, inclusive na janela já do início do ano, o Cruzeiro optou por não negociar mais o Kaique, essa negociação foi paralisada e agora o Kaique ele despertou o interesse do Flamengo, tá? Existe esse interesse do Flamengo sobre o jogador, inclusive informação inicial dos companheiros do GE, que a gente pôde confirmar aqui, o Leonardo Jardim tem um interesse no jogador, mas nesse momento a prioridade do Kaique e do staff dele é uma transferência para a Europa. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027. Nesse momento, o papo de renovação está parado entre o staff do jogador e o Cruzeiro. O Kaique quer, de fato, sair para a Europa. Quer sair pra Europa. Essa é bem da verdade. Até o Milton, que é um otário. E assim, o Cruzeiro tenta negociar com o jogador uma saída em dezembro, tá? Em dezembro. E aí o Cruzeiro também já se preparando
para possíveis substitutos do Kaique. A gente já falou por aqui do Wendel, o Cruzeiro consultou... Não, né? Já está negociado para o Borussia Dortmund. O Cruzeiro consultou aí o São Paulo pelo Wendel e agora outro nome na pauta do Cruzeiro é o Bernabei, do Internacional, tem contrato até dezembro de 2028. Porque os caras falaram que é brasileiro, que podia ser convocado para... O que tem do... O Bernabei, então, tá na pauta? O Bernabei é um dos nomes na pauta do Cruzeiro, até também dar os créditos aqui para a informação inicial de Adroaldo Leal. Sim. Então, o Bernabei tem contrato com o Inter até dezembro de 2028, já interessa ao Cruzeiro, que faz ali contatos iniciais com o staff do atleta. O Bernabei também, ele desperta o interesse Não tem aquele menino de lá Roma que... e Sevilha. Aquele menino lá, o Eduardo Pape, que estava falando. O Pape é volante. Ele é volante? Ele joga na lateral também, não? Muito bom da base do Cruzeiro. Quem tem de lateral esquerdo é o Júlio César, que é do Sub-17. Tem também o Gustavinho e o William Fernando. Esse Gustavinho que falaram que ele era bom. O Gustavinho e o William foram os dois jogadores que fizeram os gols do título do Cruzeiro na Copinha desse ano. Já foram ali pra treinar. O William tem nome de bom lateral, né? Muito bom. Foram treinar ali com o time profissional, mas ainda eles são tratados como jogadores que são promissores, mas ainda não estão prontos para assumir esse papel. O famoso não estão prontos, né? Não tem coragem de botar, não tá pronto. O Cruzeiro busca jogadores com mais experiência para substituir primeiramente o Cauã Prates nessa próxima janela e depois no final do ano o Kaique, tá? Mas o Caio Jorge, o Valu, que não tá assim na melhor fase dele no Cruzeiro, mas tem regulado, hein? Ele tá sentindo isso, né? Ontem, quando ele faz o gol ali, daquele jeito, até foi o Elton hoje no programa falou assim, cara, por que ele fez assim? Tá fazendo gol. Eu falei, Elton, mas ele costuma fazer gols numa constância maior, né? Ele balançou a rede apenas 3 vezes nos 13 jogos do Arthur Jorge, sendo que de bola rolando, ele marcou só na estreia do Arthur Jorge contra o Vitória. Então ele não está acostumado com isso. Verdade. Né? E ele teve oportunidade, né? A bola passou ali se oferecendo para ele no jogo contra o Bahia, num lance até muito parecido que teve ontem, né? Essa bola cruzada que a gente cansou de vê-lo guardar esse tipo de lance, batendo cruzado rasteiro. Ele está vivendo um momento, ele voltou a falar ontem com a nossa equipe aqui da Samuca TV, da questão do pubs, tem um quê também, eu tô maluco para que nossa, finalmente vai sair a lista da seleção brasileira no dia 18, na segunda-feira, porque o atleta, eu não tô falando que é isso, tá, gente? Mas isso entra na cabeça do jogador também. Você vê que o tempo inteiro ontem na coletiva, na zona mista, perdão, ele falando das dores no pubis, que tem atrapalhado ele fisicamente, mas eu tenho mantido minha média. Sabe, o cara tá brigando interna. E tá certo, Caio Jorge. Eu tenho mantido a minha média e também o trabalho que eu fiz o ano passado. Pô, claro que tá na cabeça do cara, sim. Independente de que alguém possa. Independente de que eu ache que o Ancelotti já fechou a lista e que ele não tá, mas o cara tem que levar isso dentro de si, sim. Ele esteve lá, ele internamente ele conversa com as pessoas, enfim. Então também, quando sair essa bendita lista na segunda-feira, quem não for vai viver aquele luto, assim, do momento, do dia seguinte. Por exemplo, o Cruzeiro já tem jogo no dia seguinte, depois da lista, né? Então... E que jogo! Entendeu? E bola pra frente, vida que segue. Então vai ser bom também essa lista sair. Ele marcou, como disse, né, de bola rolando até hoje com o Arthur Jorge nos 13 jogos, só contra o Vitória. Marcou aquele gol de honra contra o Atlético Mineiro, que é igual se eu tivesse olho azul, né? Não valeu de nada, não valeria de nada se eu tivesse olho azul. Você acha, Paulo? De nada. Pô, de nada. Valeria. Não, eu tô te afirmando que seria um desperdício eu ter olho azul aqui. E marcou o gol ontem. Esse sim é um gol muito importante, Léo. Então, é legal. Não é bom ele estar passando essa fase, mas é bom ele ter o entendimento, né, quando ele faz ali, de que ele precisa render mais, né? Ele é um jogador de maior rendimento, mas eu tô sempre com a Rafa quando ela fala, claro, ele tem a capacidade de decidir, como foi decisivo no jogo contra o Boca, sem marcar o gol, né, dando uma belíssima assistência. A gente vai precisar dele nesses 5 jogos, tomara que ele decida numa bola perdida, com muita briga, sofrendo um pênalti, enfim, mas
eu tô guardando as minhas expectativas pro Super Caio Jorge, depois da parada da Copa do Mundo, para ele poder se zerar fisicamente, porque quando tá desse jeito fisicamente, né, Rafa, acaba refletindo no técnico. Até falei com o Samuel ontem, vai saber se no momento que ele finaliza aquela bola sem potência, se não tem um pouco de tentar compensar, tentar tirar um pouco do peso da perna para não sentir a dor. Pubis é uma região muito complicada, enfim, então são várias circunstâncias, né, que eu pelo menos levo em consideração. E ele é jovem, 24 anos, e se não parar nessa Copa do Mundo, tem pelo menos mais 2 Copas aí pela frente que ele pode estar em alto nível, assim, se for olhar pela idade, Rafa. Depende dele, né? Acho que o mais difícil talvez foi ser notado e ir enquanto jogador do Cruzeiro, porque a gente sabe que os nossos sempre precisam fazer mais do que uns e outros aí que estão em clubes do eixo, e ele já conseguiu estar na lista, ser convocado, e aí vai depender dele manter a regularidade. Se ele fizer temporadas em alto nível, com números expressivos e jogando bem, né, porque às vezes está marcando gol, mas não está jogando bem. Se ele conseguir aliar as duas coisas, e principalmente um Cruzeiro forte, um Cruzeiro que briga por coisas grandes, e o Caio Jorge estiver performando em alto nível, mas num alto nível também de exigência, um Cruzeiro brigando por títulos, brigando na parte de cima da tabela, a tendência é que ele continue sendo olhado e tenha aí as suas oportunidades. Eu realmente acredito que os nossos só vão ser chamados se alguns que estão realmente na lista se lesionarem, e aí eles vão tendo as suas oportunidades. O Caio entra nessa, a concorrência no ataque é sempre muito forte, ele concorre com atletas que jogam na Europa, né? Por exemplo, para mim o Endrick tem que estar, não que vai virar aqui, é Samuca TV ainda, tá, gente? Não é Seleção TV, mas a concorrência é muito forte, né, nesse tipo de posição, então sempre é mais difícil para quem atua no Brasil. Mas, independentemente disso, o que importa é o que está na tela, aquilo que o Caio Jorge tem sido capaz de fazer com a camisa do Cruzeiro, assim. Ano passado, espetacular, em 2024, o Caio Jorge foi muito importante na Sul-Americana, é que como o Cruzeiro não foi campeão, fica um pouco de lado, mas ele marcou gols em todas as fases ali, sim, relevantes de oitavas, quartas, sim, semifinal, né, e por aí vai, e final. Então, ele já vinha engrenando, ano passado tem um ano espetacular, foi a melhor temporada da carreira dele em números, e eu torço muito para que consiga continuar sendo relevante, mais do que está sendo agora, e, cara, não existe milagre, né? Ele não tá bem fisicamente, tá tratando uma pubalgia. É óbvio que isso vai interferir no desempenho do atleta, é óbvio, não tem o que fazer. Se não tivesse interferindo, tinha alguma coisa errada. Sim. Então vamos aguardar que ele possa se recuperar nessa intertemporada e voltar com tudo pro segundo semestre, porque eu espero que o Cruzeiro esteja vivo nas 2 Copas até lá, em uma já estamos, e aí ter o Caio Jorge bem, 100% recuperado e confiante, vai ser fundamental para que a gente, quem sabe, vislumbre um algo maior ainda nessa temporada. Né? Eu tô na expectativa que ele vá buscar o balde da artilharia na Libertadores, viu? Nos últimos 2 jogos aí, que ele possa marcar pelo menos um em cada jogo, e aí a gente se classificando, aí ele vira, assim, nas oitavas, feito uma besta enjaulada com ódio, assim. Porque a gente está falando dele, artilheiro do Brasileiro ano passado, artilheiro da Copa do Brasil ano passado, e, claro, campeonato de dificuldade que sabemos, né? Mas ele foi sul-americana, mas ele foi artilheiro do campeonato Mineiro nesse ano e fez gol na final. Então, assim, ele gosta, ele deve estar sentindo falta de olhar para as tábuas de artilharia dos campeonatos e não está vendo o nome dele, né? Verdade. Aliás, ontem o Goiás foi a 26ª vítima do Caio Jorge. Já marcou pelo Cruzeiro gols em outros 25 times. Sabe quem é a principal vítima de KJ? Já marcou 6 gols contra o Atlético Mineiro. O Caio Jorge é a maior vítima. Aí a lista completa. O Cruzeiro Stats nesse levantamento sobre todos os adversários que o Caio Jorge marcou com a camisa do Cruzeiro. E como você falou, né, Rafa, ali estão times também de Copa
Sul-Americana, que ele acaba marcando em todas as fases aí, evidentemente sobre Copa do Brasil, sobre o Brasileiro, sobre o Campeonato Mineiro. A história que ele vem construindo no Cruzeiro até agora tem sido muito positiva, e tomara que bem breve ele feche com um título grande, o Caio Jorge. E muitos times aí, hein, sofreram com o KJ. Fala pessoal, estamos finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já agradeço a todos aí pela companhia, por você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, você que curtiu. Peça aí que deixa o like antes de sair do vídeo, dessa moral aí pro canal, tá bom? E você que tá chegando, seja muito bem-vindo. Se não inscreveu, não conhece o canal, deixa o meu convite aqui pra você estar se inscrevendo no canal, tá? Ativa o sininho de notificação pra tu não perder nada. Aí deixa o seu like, tá? O like de vocês é muito importante aí, pra gente tá aí continuando trazer notícia pra vocês, o canal continuar vivo, crescendo cada vez mais. Então contamos muito com o like de vocês, tá bom? Fique à vontade aí para deixar sua opinião aí em relação a tudo que foi falado no vídeo sobre o Caio Jorge e o Kaique, tá? O que vocês concordam com a saída dele ou permanência do Kaique? Até então, parece que ele quer renovar com o Cruzeiro, mas mais chances de sair do que ficar. Então, deixa aí seu comentário, o que você acha sobre isso. E o Caio Jorge, como votado aí um grande jogador do Cruzeiro, então deixa aí sua opinião em relação a isso. Aí no espaço de comentário do canal, tá bom? A gente olha todos os comentários e agradecemos a todos aí a participação de vocês, que também ajuda demais o canal a continuar crescendo. O YouTube entende que a notícia está sendo relevante para todo o público, né, que curte o Cruzeiro, e busca mais, indica o canal para mais torcedores do Cruzeiro, e assim o canal vai crescendo cada vez mais, tá bom? Então muito obrigado aí pela moral, pela força, e mais uma vez sejam muito bem-vindos quem está chegando agora, e muito obrigado pela preferência aí por estar aqui no canal, tá com a gente aqui, tá? Vou ficando por aqui, atenta a todas as notícias. Qualquer coisa a gente volta aqui e coloca aqui pra vocês, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.